live da Abrasf. A gente, infelizmente, está passando por uns problemas técnicos aqui de conexão, de computador, aí a coisa realmente não está fácil, a gente está um pouquinho atrasado, e mesmo com os testes que foram feitos aí de algumas vezes, para variar, né? Quando vai para o jogo, a coisa realmente não funciona como a gente imagina que deveria. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí a presença de todos. A gente tem aí cerca de 150 inscritos nessa terceira live sobre o mesmo tópico de reescoramento de estruturas de concreto no mercado de edificações. E aí, acho que dando prosseguimento aí a um tema que foi muito bem discutido aí pelos nossos convidados, que estavam presentes na primeira e na segunda live, a gente vai ter outros enfrentamentos de outras questões que vão tentar não encerrar o assunto, que o assunto é muito vasto, bastante complexo e não pode ser abordado de uma forma tão superficial e rasa, portanto, e dessa forma a gente espera poder contribuir com todos vocês aí, sejam construtores, calculistas, fornecedores de equipamentos para obra, especificadores técnicos de edificação, engenheiros de obra, para esse assunto tão bacana, né? Então, eu vou começar apresentando os nossos participantes aqui. Queria também comentar que essa reunião está sendo gravada. A gente depois disponibiliza esse vídeo no site da abrasf.org.br, abrasf.org.br. A gente também já tem hospedado lá alguns outros materiais, como artigos, apresentações de outras lives que foram feitas lá também. Então, eu vou começar primeiro aí, já são 6h07. A gente costuma aguardar aqueles 5 minutinhos, mas em função aí dos atrasos que a gente provocou aqui de início, eu acho que eu já vou tocar ficha para a gente acabar não segurando e não atrasar demais os nossos encerramentos, ok? Bom, antes de mais nada, eu vou falar rapidamente de mim. Eu sou Alexandre Pandolfo, para quem não me conhece, né? Eu sou engenheiro civil aí. Hoje eu sou head de operações da Abrasf, né? Então aí eu tenho uma experiência aí no mercado de edificações aí de quase 30 anos também aí. Tenho aí uma empresa de consultoria de desenvolvimento de negócio chamada Texta. Trabalho também no mercado de startups, né? Tenho no mercado de estruturas aí de equipamentos para construção aí uma experiência longa na UMA e na Mills, né? Então, além de ter passado por construtoras como a Rotif, né, atual HTB do Brasil. Então, a gente tem aqui na sala também, contando com a nossa colaborando com a gente sempre, né, o engenheiro Miguel de Oliveira. Então, o engenheiro Miguel de Oliveira foi também meu companheiro lá de Mills. Ele é um engenheiro civil aí com doutorado aí na área de estruturas, engenharia de estruturas, tem mais de 15 anos de experiência na execução de formas e escoramentos, né, muita experiência na área, inclusive, de construção pesada, de obras especiais, né. Ele também atua hoje como docente universitário, né, e hoje ele é coordenador técnico da SH, que é um dos nossos associados aqui da Abrasf. Colaborando também bastante em nome da ABS, né, a gente está aí com o engenheiro Luiz Aurélio, né, então o Luiz Aurélio aí também, ele é um engenheiro civil formado em 83 para a Escola de Engenharia de Volta Redonda. Ele é instrutor da TQS aí desde 94, portanto aí há bastante tempo aí. Ele trabalhou bastante aí com o professor Vasconcelos, né, infelizmente aí recém-finado, né, em avaliações de projetos estruturais aí até 2007. Ele tem mais de 700 trabalhos de avaliação estrutural aí para clientes aí de primeiríssima linha do Brasil. Ele tem projetos e avaliações em mais de 800 edifícios com mais de 10 milhões de metros quadrados de área construída, de construção. Então, ele tem uma experiência grande em lajes protendidas também, mais de 180 projetos aí usando soluções protendidas. Ele é membro da diretoria da ABS desde 2015, né, e hoje ele é o atual vice-presidente de tecnologia e qualidade. A gente tem na sala também aí o engenheiro Pedro Quelete. O engenheiro Pedro Quelete está com uma dificuldadezinha aí de conexão, ele vai entrar conosco aí por telefone na sala. Ele é um engenheiro civil aí também formado pelo Mackenzie. Ele tem uma experiência aí de cerca aí de 40 anos aí no desenvolvimento de construção aí, então tendo trabalhado em diversas empresas e fazendo obras emblemáticas aí, onde ele sempre juntou aí criatividade, inteligência de engenharia, fazendo gestão integrada, né? Então aí sempre atuando aí fortemente com soluções de engenharia de valor, reduzindo prazo, custos, mantendo segurança e qualidade. A gente tem aqui na sala também nos ajudando como consultor de engenharia o engenheiro civil Jefferson Carlos da Silva também. Ele se formou em 1996 também. Ele tem uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Também trabalha há quase 30 anos no segmento. Hoje ele é, como eu disse, um atual consultor de engenharia da Abrasf.
né? E está conosco também desde o início aí na promoção e na divulgação das nossas lives, né? Então, eu queria repetir aí que essa live está sendo gravada, esses materiais vão estar disponibilizados no site da abraço.org.br, ok? Eu peço que vocês mantenham os áudios de vocês desligados, tá? Já que a gente tem aí um número razoável de pessoas na sala, o que acaba dificultando a nossa condução, ok? Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho do que a gente já discutiu também em outras lives da associação, outras lives que foram feitas aqui pela associação, então, onde que a gente já pode, só para vocês terem uma ideia, assuntos que já foram discutidos, então, pela nossa turma aqui. Então, a gente começou umas definições nas primeiras lives, definições muito claras, desde o início mesmo, definições do que é escoramento, escoramento remanescente, e as diferenças. A gente tentou falar com o Quelete também, que ele explicasse para nós um panorama aí de impacto no tempo e custo quando a obra necessita de rescoramento, então, assim, a importância do rescoramento nas estruturas, né? Luiz falou bastante também, Luiz Aurélio falou bastante sobre aí a necessidade de se utilizar rescoramento numa estrutura, o porquê, né? As questão das limitações das deformações, né? Os módulos do concreto, além da resistência, a questão de responsabilidade de aprovação dos projetos de rescoramento também. O Miguel colocou bastante também, muito na segunda live, sobre as informações que devem ser fornecidas aí pelo cliente calculista para a execução do projeto de rescoramento, e quais as dificuldades em consegui-lo, já que a gente não tem isso sempre, que acaba dificultando o trabalho aí dessa história toda. Falou-se bastante também na questão de responsabilidades e caminhos para a segurança do rescoramento, né? E o Luiz fez uma apresentação muito bacana também sobre a questão de quais são os problemas, quais são as patologias que você pode provocar numa estrutura, né, em função de um reescoramento mal formulado, né? Parte desse material também, como eu disse para vocês, está hospedado no site da abraço.org.br. O Pedro Quelete, ele também colocou bastante com tanta experiência em contratação de grandes volumes aí de equipamento de escoramento, de rescoramento, como é que como é que ele juntou tudo isso, a questão de responsabilidades, o papel do calculista, dos empreiteiros de mão de obra e as empresas, né, no que tange aí a prazo de entrega de projetos, assistência técnica em obra, conhecimento sobre assunto, né, o prazo de execução do serviço da estrutura. Então, esses conteúdos todos aí, como eu disse para vocês, estão disponibilizados no site da Abraço. Eu queria começar, né, as nossas primeiras provocações aqui, agora são 6h15, né, primeiro chamando o engenheiro Miguel. Então, falando um pouquinho, Miguel, queria que você discorresse um pouquinho para nós sobre a questão de escopo de fornecimento de serviço, né, que é uma dúvida, às vezes, que vários associados nossos acabam colocando, e então acho que é bem importante você dar uma olhadinha e explicar para nós aí o que está acontecendo, né? Quando uma empresa construtora contrata um fornecimento de equipamentos de forma e escoramento, né? Qual é o escopo usualmente contratado? Quais são as responsabilidades do que tange a recolhimentos de RT, projetos, instruções de montagem, né? E se o contrato de locação de equipamentos contempla esse fornecimento? Miguel, você pode nos ajudar com isso, por favor? Só pedir aí para o Edivaldo, Zé Luiz Ari e o João Matheus fecharem seus áudios aí. E a Kátia. E o próprio... Miguel está por aí? Miguel, não estou te ouvindo. Ele deve estar ligando o som dele. Mas do fonezinho não estava funcionando. Agora estão me escutando bem? Estamos. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí, Luiz, por me avisar que eu estava sem um áudiozinho aí. Obrigado a todo mundo por participar hoje, né? Então, é um assunto que acontece, que é corriqueiro, e a gente não pode deixar de falar especificamente dele, né? Que é esse escopo de fornecimento, mas para todo mundo ter uma ideia do que acontece de forma geral. E eu não vou falar especificamente só da SH, da empresa de forma de escoramento que eu trabalho. Eu vou falar de forma geral, é óbvio, representando aí a Abraço, que esse contrato de locação dessas empresas locadoras, tipicamente é um contrato de locação de bens móveis, normalmente não é de serviço. Mas é claro que alguns projetos específicos, assim como assistência técnica, treinamento,
Qualquer outro serviço que esteja associado pode ser fornecido por essas locadoras, nada impede, né? Provavelmente cada empresa adota uma política de fornecimento própria, mas o foco sempre vai ser a locação e esses projetos vão ser feitos na medida que é necessário para o fornecimento desses equipamentos. Isso é bem comum acontecer. Tanto que, por praxe, na maioria das vezes, as locadoras fornecem o dimensionamento das formas, dos andaimes, dos escoramentos, inclusive emite RT sobre esses projetos quando eles são necessários, né? Mas, especificamente nesse assunto de reescoramento, né, tem algumas particularidades e eu vou tentar separar, tentar explicar, e vou separar em dois tópicos, dois assuntos diferentes. Primeiro é o plano de reescoramento. É o master plan dessa conversa toda e tudo isso que a gente teve, né? Que é esse plano de reescoramento tem que definir ali qual é o reescoramento necessário, quais são os pontos que eu vou ter que apoiar esse reescoramento e quais são os critérios para execução e para desforma desse reescoramento, o escoramento remanescente, incluindo aí as cargas de reescoramento, que cargas vão ser transmitidas e como, e N aspectos que a gente levantou anteriormente. E o segundo ponto, que é um pouquinho diferente desse plano de reescoramento, é o projeto de reescoramento, que é definir uma estrutura, um equipamento, um processo para atender os requisitos exigidos lá do plano de reescoramento. Ou seja, eu só consigo executar de forma eficiente um projeto de reescoramento se eu tiver definido de forma eficiente um plano de reescoramento. Isso é importante, né? Porque nenhuma empresa, falo um pouco de expertise nesse conceito, nenhuma empresa locadora de equipamento de forma de escoramento não tem nenhum conhecimento profundo da estrutura de concreto. Nenhuma empresa que está locando equipamento para fazer o reescoramento tem a expertise dessa estrutura de concreto de verdade. Porque uma análise completa das cargas, das deformações durante ali o processo de cura é muito complexo. Precisa de conhecimento não só, como o professor Luiz levantou, do conhecimento da resistência e do modularidade do concreto, mas em outros aspectos que não é muito simples. A gente levantou e viu que, por mais que a gente consiga algum dado, ele não necessariamente é exato ou próximo da realidade, né? Eu vou falar que deve ser muito raro, para não dizer que é impossível, tá? Que deve ser muito raro um fornecedor de equipamento queira assumir uma responsabilidade técnica sobre um assunto que é completamente desvinculado ao fornecimento de equipamento e está ligado à propriedade da estrutura, da edificação que está sendo reescorada, né? Especificamente falando, que eu tinha separado em dois, falando lá do projeto de reescoramento, com base nessas informações que vêm do plano de escoramento, seja carga, espaçamento e qualquer outra que tenha sido definido nos detalhes necessários para poder executar, não é muito diferente executar um projeto de reescoramento com aquilo que é feito no projeto de escoramento. Se você tem todas essas bases, tem as informações necessárias para poder executar, o processo de projeto, de executar um projeto, não é muito diferente. Esse aí sim pode ser elaborado pelo fornecedor de equipamento. Tipicamente, ele vai constar, basicamente, né, informações que são fornecidas pelo cliente, o tipo de concreto, velocidade, assim por diante, indicar as cargas do projeto, o projeto de dimensionamento, ainda tem gente aí que está com o microfone ligado, tá? Que puder desligar. E além desse projeto, tem um aviso ali de fornecimento do equipamento. Se o fornecedor, que fornece a SH, as empresas associadas da Abras, vão poder ali, informar que a responsabilidade daquele reescoramento é de somente com relação ao equipamento, não sobre a definição correta lá do plano de reescoramento. Isso vai depender muito lá do nosso plano de reescoramento, porque existe um risco, Pandolfo, de confundir esses dois dimensionamentos. Por quê? Existem várias empresas que acabam não fornecendo nenhum projeto de reescoramento, ou até quando fornece, define um carimbo
que diz que é uma sugestão de projeto de reescoramento, que tem que ser avaliado pelo projetista estrutural, pelo projetista da estrutura, que às vezes também não tem as informações dos equipamentos. Ele pode ter expertise e tem a informação da estrutura de concreto, mas não tem do equipamento ou do processo construtivo, do time de execução da obra. Então tem que tomar muito cuidado, né? É importante deixar claro que um projeto de reescoramento, falando específico do projeto, feito lá pelo locador de equipamento, não é um plano de reescoramento completo. Ele simplesmente forneceu um projeto que talvez não tenha todas as informações, pelo menos não está dentro do nicho de expertise dele, né? Só para ilustrar aquilo que eu estou falando, se um construtor solicita um reescoramento, por exemplo, de uma laje 100% ou 75%, qualquer informação, o fornecedor consegue dimensionar um reescoramento, fazer um projeto e simplesmente vai fornecer o projeto da estrutura, um projeto estrutural para o reescoramento. Mas se o construtor simplesmente pegar a estrutura, estamos aqui, ó, é um pilar de 30 por 30, uma viga nessa especificação ou uma laje, a empresa fornecedora do equipamento não vai ter expertise ou não vai ter informações técnicas da estrutura para poder analisar e fazer um projeto de reescoramento. Isso fica muito claro dessas responsabilidades, o que é importante, de fornecimento, de escopo. Uma coisa que o nosso Kelete levantou muito bem em outras lives é que o risco de execução da obra é da construtora. Ela pode até repassar essa responsabilidade para terceiro, ou não, ela pode assumir. Porque um estudo detalhado ali de um plano, falando de plano, não só de projeto, mas de um plano de reescoramento, pode até ser feito pelo projetista da estrutura. Isso tem um custo, muitas vezes pode ser até alto, devido à complexidade, que em alguns casos, dependendo da estrutura, o Luiz vai poder até falar um pouquinho mais disso, que pode ser até mais complexo do que a própria análise estrutural da edificação da obra de arte, né? Que a gente deve fugir e saber o que tem que ter no nosso escopo de fornecimento, seja para você, locador, engenheiro estrutural ou empresa que vai executar a construtora, aquela opção econômica, o padrão de prateleira. Eu quero executar um reescoramento de 100, 75, 50, ou qualquer outro que seja similar. Nesse caso em específico, que a construtora está fornecendo esse plano, talvez sem analisar com o engenheiro estrutural, ou com esse tripé que a gente está fazendo de engenharia estrutural, as empresas locadoras e as construtoras, nesse caso específico, o fornecedor do equipamento, nem o projetista da estrutura vai emitir uma responsabilidade, uma RT a respeito desse tipo de projeto. Ele simplesmente pode fornecer um projeto como uma listagem de material ou uma solução prévia, mas ele não contempla aquilo, como eu falei anteriormente, não contempla um plano de reescoramento para poder analisar a estrutura por completo. Então, tem que tomar muito cuidado, todas as partes, né, que essas empresas locadoras de equipamento, se você tem dúvida de quais empresas procurar, não só de idoneidade, mas que forneçam engenharia no seu processo para trazer, além de confiança estrutural, evitar patologias a médio e curto, não só as visuais ali imediatas que a gente está vendo, procurar as empresas que são associadas à Abraxo, procurar a Abraxo para saber qual é o portfólio de empresas que vai estar fornecendo não só o equipamento. Fornecer equipamento, às vezes, pode ser a parte mais simples, mas fornecer engenharia de tudo isso que a gente está falando, ou seja, a expertise do processo para poder alertar, seja o construtor, seja o engenheiro estrutural, de tudo que está sendo envolvido para poder executar da melhor forma possível, né? Existem escopos de locação de fornecimento, seja só de equipamento, solução ou treinamento, como eu dei exemplo, assistência técnica, seja qual for, mas a mais importante que a gente tem que levar é que se você vai contratar um serviço, seja ele de fornecimento de equipamento ou assessoria técnica, veja se, além da expertise, se todos esses tópicos, se as frentes de trabalho que vão executar estão além de aptas, mas se comunicam, se estão relacionadas, se elas trocam informações, porque não só
o locador de equipamento de rescoramento sabe tudo do que tem que ser feito, principalmente porque ele não conhece a estrutura. Não só o engenheiro estrutural, que às vezes não conhece o equipamento que vai ser utilizado, tem como poder avaliar isso sozinho, e a construtora também tem que começar a unir, como o Querete levantou muito bem, ela é a maior responsável, ela é a maestro dessa filarmônica aí, que é poder construir uma edificação, uma obra de arte. Muito bacana, Miguel. Ótimos pontos que você colocou, né? Então, acho que é fundamental que, em grande parte das vezes, talvez algumas construtoras de médio, pequeno, médio, grande porte, não importa, elas fazem contratações, né? E algumas vezes olhando só essa questão da última linha, né? Aquela questão de preço, né? Aquela famosa história de preço de locação. Mas não esquece, a gente não pode esquecer nunca que a quantidade de serviços de engenharia, a responsabilidade que tem atrás de um contrato de locação é tremenda, né? É tremenda. Você colocou bastante bem essa questão de dimensionamento, de riscos, de patologias, né? Reaproveitamento de equipamento parado em obra, né? Disponibilidade, né? Então, o Quelete, que está aqui na sala, via telefone, ele fez obra com 2.000 toneladas de escoramento, né? Então, assim, algumas barragens, isso é uma obra de edificação, né? Uma obra predial. Você imagina que isso é um volume de equipamento que dá para fazer uma pequena barragem, uma PCH, alguma coisa assim, né? Então, muito bacana os pontos que você colocou, né? Essa questão de responsabilidade, em ter o construtor, o gerente do contrato, o diretor do contrato como grande maestro, você da tecnologia, né? A questão dos recolhimentos de RT e responsabilidade, que é verdade que são as seguranças que estão sendo repassadas, que estão sendo vinculadas à execução daquela estrutura. É muito, muito bacana. Bom, queria fazer a citação aqui da presença do professor José Luiz Ari aqui na sala também, né? Então, para quem não conhece, é um dos papas aí da área de fornos e escoramentos do Brasil, né? Com experiência, inclusive, no exterior, né? Envolvido aí com talvez as obras mais emblemáticas aí do Brasil, que a gente pode falar de aeroportos, barragens, pontes, balanços, queria falar uma série de coisas aí que não cabe, né? O Ari ele começou a participar do nosso comitê de engenharia da Braskem recentemente, que deu muito orgulho aí a gente, né? Tem mais de 40 anos de experiência aí e sempre focado na área de forno e escoramento. Quem não teve aula com o Ari, não aprendeu com o Ari, não passou na área, né? Não conhece, não viu o projeto dele, né? Exatamente, o mestre Miguel, exatamente. Muito bom, obrigado pela presença, viu, Ari? E se a gente falar alguma coisa que você não concorde ou falar mal, por favor, nos corrija, tá? Com toda tranquilidade, ok? Bom, eu vou seguir agora com o Luiz. Luiz, você está por aí? Estou vendo que você está sem microfone. A gente pode falar, a gente pode te... Opa, pronto. Estou na área, pessoal, calma. Pronto. Estou muito ansioso. Pegar no susto, né, cara? Pegar no susto, né? A gente não sabe, né, cara? Bom, Luiz, bom, antes de mais nada, obrigado aí por estar com a gente mais uma vez nessa terceira live. Essas lives, elas têm aí uma roteirização muito bem feita, muito bem construída para a gente tentar construir uma linha de raciocínio onde a gente consiga passar conhecimentos relevantes para os nossos associados, nossos não associados, nossos clientes, construtores, né, estagiários, estudantes, né, do mercado. Então, a gente tentou fazer isso em 3 lives seguidas, né, já que o assunto é bastante vasto e não se esgota em 1 ou 2 horas. Né? A gente vai tentar fazer essa apresentação até 7 horas, depois abrir espaço para perguntas e participação de vocês. O Luiz Aurélio está representando a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, então aí que congrega aí um sem número dos escritórios mais importantes de cálculo de estruturas de concreto e de aço, cálculo de estrutura aí do Brasil, né? Então, e aí a pergunta para o Luiz, né, a provocação para o Luiz vai ter a ver aí em relação à questão de deformação, né? Então, Luiz, a ideia é o seguinte, o case que a gente está montando aqui é o seguinte, caso a gente venha a ter uma deformação na laje, né, não prevista no projeto estrutural, como é que você entende que seria tratada a questão de responsabilidade a uma deformação não prevista em projeto? Bom, pessoal, antes de falar nisso, é importante a gente fazer um retrospecto das responsabilidades em si. Hoje de manhã eu acordei cedo e mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp das regionais, dos diretores regionais da BES, para perguntar como é que era em cada região. E a conclusão é que realmente, além de constar em norma, como eu vou mostrar aqui, alguém tem que me habilitar aí para mim mostrar slides.
Quem é que está comandando aí, Rodolfo? Já vou providenciar, peraí. Então, mas continuando no assunto, a nossa norma de projeto de estruturas, ela tem logo no início, acho que na primeira folha, ela já diz o seguinte: o projeto estrutural deve proporcionar as informações necessárias para a execução da estrutura. São necessários projetos complementares de escoramento e formas, que não fazem parte do projeto estrutural. Está claro que projetos de escoramento não fazem parte do escopo do projeto estrutural, porém, isso é a opinião de um dos engenheiros, creio que seja de responsabilidade do projetista informar tempos mínimos exigidos para desforma e reescoramentos. Né? Opinião muito boa desse engenheiro, que é o José Roberto Andrade, lá de São Carlos. Né? E será que já dá aí? Deixa eu ver. Você está como host, Luiz. É só você compartilhar. Beleza. Eu preparei uns slides rápidos aqui. Essa outra... Isso foi o que eu chupei do WhatsApp hoje de manhã, né? Então, pessoal, fecha o áudio. O Edivaldo aí, esse cara deixa o áudio dele aberto, não sei para que ele... Eu vou fechar todo mundo agora. Deixa comigo, Alexandre, que eu vou travar todo mundo que tiver com o áudio aberto. Manda ver, Luiz. Mute all. Só deixa você, isso mesmo. Agora, a conclusão é que realmente o engenheiro de estruturas não tem condição previamente, né, de ficar estabelecendo do nada em termos de sistema de escoramento. Tá? Eu até mandei a mesma mensagem para um diretor de construção de uma consultora que está bastante obra aqui em São Paulo, né? Mas ele não me respondeu ainda. Mas o mais importante é o seguinte: tem engenheiros que até deixam claro, eu deixo claro nos meus contratos que o sistema de escoramento não faz parte do escopo do serviço. Realmente, como já disse o Miguel, existem situações bem complexas que não estão dentro do recurso do projetista de estruturas quando ele está lançando uma estrutura durante o andamento do projeto. Tá? Hoje, os projetos já têm uma empresa responsável para fazer o projeto de forma de escoramentos. Nos projetos bons, nas empresas boas, eles contratam uma empresa para dar consultoria nessa parte. Mas, geralmente, é difícil você ver uma empresa de projeto de escoramento e formas fazer o projeto completo de todos os pavimentos do edifício. Faz, às vezes, do pavimento tipo, uma otimização. Agora, quem é responsável mesmo para montar os moldes é a empresa que corta e fabrica os moldes de madeira, né? E aí vai ter um sistema de escoramento embutido, que é a construtora que vai ter o gosto dela de fazer. Nós temos coisas que estão atrás, básicas, que são preocupantes. Por exemplo, você vai concretar, tem construtores que concretam pilar na frente, e um dia depois, 2 dias depois, acaba de montar as formas do pavimento e as armações e concreto o pavimento. Então, nesse método construtivo, você já tem a rigidez dos pilares para travar o concreto que está sendo lançado no pavimento. Tem outras empresas que concretam tudo junto, pilar, viga e laje. E aí eu já vi casos de ter fissura assim por debaixo da viga contínua, e era um prédio pequeno, com 6 metros de largura, e aí na conversa soltaram que a cremalheira estava chegando no terraço, bem nessa região, e ficava flexível com concreto ali ainda sendo lançado, o concreto já estava, a estrutura já estava balançando com o lançamento do concreto. Deve ter um monte de desaprumo nessa estrutura aí, porque deve ter mexido bastante, né? Agora, eu vou mostrar para vocês só um exemplo de complexidade que não está na alçada de quem está lançando a estrutura. Esse é um projeto que a gente está fazendo
aqui no escritório, fazendo, a gente já fez, mas tem sempre alguma coisinha para alterar. Vocês podem observar que aqui no segundo pavimento tipo, você tem uma empena de concreto com 5 metros de balanço, que tem algo em torno de 50 metros de altura, né? E tem varandas que são alternadas, tá? E aí, prudentemente, eu já coloquei umas vigas por dentro desse forro aqui, nesses terraços, né? Mas, repara, só aqui você já tem uma complexidade, você tem um pé direito duplo, tá? De 8 metros, mais de 8 metros, para fazer um escoramento desse trecho. Daqui para baixo, esse conjunto de terraço e mais empena nasce no nada. E aí a gente até fez reuniões previamente com boas empresas de forma de escoramento para escolher o sistema que ia se aplicar na obra, principalmente focado em concreto aparente, que quase todo o perímetro do prédio é em concreto aparente. E mesmo assim, depois, na hora, bem na véspera da concretagem, é que chegam ampliando aquela empena, né, para vocês verem melhor. Mas, mesmo assim, no instante seguinte é que aparece essa figurinha para a gente. Ou seja, a empresa de forma de escoramento que foi contratada, tá? Ela fez um escoramento para o terraço com perfis metálicos e acabou formando binários de tração-compressão na estrutura nova, que tinha lá, sei lá quantos dias, né? E isso formou, numa região que não foi preparada em projeto para resistir esforços de uma magnitude tal, cargas concentradas, segundo o cálculo da empresa de escoramento, de 45 toneladas, né? Então, a gente foi ajustando esse sistema e mais, a gente mandou reescorar até na fundação. São 4 subsolos. A gente fez a conta lá. Por sorte, é um prédio que ele foi calculado para cargas altas. Mesmo sendo calculado para cargas de 800 quilos por metro quadrado, 1.000 quilos por metro quadrado no térreo e 600 no subsolo, não tinha condição de a gente deixar uma estrutura recente, tá, recebendo o carregamento grande no sistema de escoramento desse. Lembrando que isso aqui vai ter mais pavimentos para cima. Então, vai ter um acúmulo de cargas que a gente não tem condição de prever. Então, no caso aqui, só para vocês verem, essa é outra imagem que eu peguei agora nos e-mails aqui, mostrando como que fica o sistema. Eles foram adequando o sistema de escoramento, né? Do térreo para cima já colocou uma escora para ajudar, e daqui para baixo falei, coloca mais. Mas tinha tirante aqui, ó. Estava aqui, ó, 44 kN por metro. Tá? Então, no fundo, eu pedi aqui a imagem do sistema de escoramento, né? Mas é um caso à parte, que a parte não, que acontece muito, que passa batido. A pessoa fala, mas é estrutura especial. Não é. Uma casa, você já pode ter uma condição ainda mais uma casa chique, de você necessitar de um sistema de escoramento muito sério, muito pensado. E quando a gente fala pensado, nas outras lives a gente inclui o solo, onde está apoiando o escoramento, tá? Ainda mais quando você faz grandes vãos, cargas altas dos pavimentos, né, de peso próprio, que precisam ser distribuídas sobre um solo que às vezes é frágil. Ele falou, mas a fundação é com escoras, mas o solo não resiste e deforma. Se o solo deformar, vai acontecer o que a gente vai ver nos próximos slides aqui, que eu vou até pular. Esse aqui é o caso que o Enio, que está aí presente, que é presidente da ABS, né, um grande engenheiro, e ele mandou aí de escoras que deformaram, porque o piso aqui deformou e aí teve uma movimentação geral da estrutura.
E mais, essas escolas aqui, não sei que capacidade que elas têm, né? Então, essa parte da capacidade, a distribuição de cargas, é quem provavelmente a responsabilidade deve vir pela empresa que fornece os escoamentos. Ela vai ter que ter um responsável técnico, né? Olha aí, coisa feia, hein? Esse é outro, esse que é apoiado sobre o solo. Apoiaram sobre o baldrame, fizeram meio bagunçado, as escolas meio inclinadas, elas acabaram envergando. Não aguentaram o peso de uma estrutura com grandes vãos, né? Voltando aqui a esse slide anterior, isso aqui foi um engenheiro que mandou, tá? Que ele bota nas notas de projeto dele, que deve ser tomado precauções especiais contra a cor do concreto, para manter a superfície de umidade úmida e protegida da ação de raios solares. E a execução da estrutura é responsabilidade pela empresa consultora. Deverá ter consultoria tecnologista e responsável. E o projeto de escoramento e sobramento é de responsabilidade do consultor ou responsável técnico pela obra. Tá? Isso é importante, a gente separar bem de quem que é as responsabilidades. E aí também me mandaram uma nota que vem no projeto da SH. Não foi o Miguel que mandou, mas são anotações pertinentes, muito bem consistente aqui, que fala: a responsabilidade da SH se limita às cargas existentes dos equipamentos por ela fornecidos, conforme o catálogo técnico da SH. Fica sob a responsabilidade do consultor de um engenheiro responsável pela obra, o planejamento do reescoramento, observando, entre outros, os seguintes itens: esforços atuantes nas peças dentro do admissível pela SH, espaçamento e distribuição dos pontos de escoramento, resistência do apoio do escoramento, né, que pode ser o solo, tem que botar alguma coisa, e cronograma e resistência do concreto para desformos. Ótimas observações aqui, tá, que foram mandadas aqui e que acabei. De slides, acabei. Agora, mais importante, pessoal, né, deixa eu parar o compartilhamento aqui, é que realmente a gente tem que ter uma atenção e trabalhar em equipe. Tá? Semana passada, retrasada, mandaram um vídeo de um pavimento de um edifício com laje plana protendida, que durante a concretagem o pavimento afundou todo, né, com o concreto sendo lançado. Mas nas fotos mostrava que só estava escorado o andar que estava sendo concretado. Tá? Então, provavelmente, as escoras que estavam ali romperam ou cederam e deformou um trecho do pavimento. Não é deformar um pouquinho, não, é deformar de encostar no andar de baixo. Né? Ou seja, de quem que é a responsabilidade desse erro? Nesse caso, está fácil de perceber de que é quem estava tocando a execução ali. Né? Agora, tem casos que a situação é mais triste e mais... você descobrir depois como foi que aconteceu uma patologia em obra, é muito difícil. É muito difícil você descobrir o que originou aquela patologia. Então, uma coisa é o recado para os meus amigos projetistas: não exagerem na esbeltez das lajes. Quando fala laje, é pavimento, é o conjunto viga laje. Por quê? Se você estiver chegando perto dos limites de deformação, é que você vai ter um pavimento que vai ser de difícil execução. Tá? Tem muito amigo meu que vive no mundo da fantasia de querer fazer modelos sofisticados em grelha não linear. Ah, não, fez no grelha não linear. Pô, você precisa de grelha não linear, senão o seu pavimento está muito ruim. Então, seja prudente. Quantos pavimentos que eu recebo aqui que tem contraflecha? A 6118, a norma de projeto, estabelece o seguinte: deformação em pavimentos que devem permanecer planos. O limite de deformação é L sobre 350 mais a contraflecha. Aí tem amigo meu que calcula com L sobre 150,
seja, exagerou, fez uma laje que já é meio assim, ó, né? Para dizer que é assim, tá? E aí ele bota uma contraflecha gigante que o sistema de formas e escoramentos não foi projetado para permitir essa deformação oposta à deformação natural do concreto, da estrutura que está sendo lançada, e aí vive no mundo da fantasia. Então, meus amigos projetistas, não vivam no mundo da fantasia. Meus amigos construtores, não sejam arrojados e loucos. Pô, locação, custo de escora, é ridículo perante todo o conjunto que você tem ali, do custo que você tem, tá? Do custo que vai ter, por exemplo, não precisa ter um item irrisório. Vai colocar 1 centímetro a mais de contrapiso depois. Quanto custa isso comparado com o aluguel do escoramento? Pô? Deixa o escoramento lá 28 dias, não custa nada. E mais, não é só o escoramento do pavimento está sendo concretado, do conjunto de escoramento tem que ser 4, 5, dependendo da carga do pavimento que está sendo lançado, que a gente já falou nas outras lives, mas é sempre importante deixar esse recado, sempre deixar para vocês claro que não se pode cometer loucuras e mais. Aí sim, poxa, quem que vai fazer o projeto de formas? Né? Tem umas críticas técnicas que se faz, por exemplo, nesse projeto aqui mesmo, que eu mostrei, o projeto de formas ficou se preocupando em fazer a paginação das placas de forma e dos parafusos de passagem de forma para dar um concreto aparente bonitinho. Mas o sistema de reescoramento bonitinho, faixa de escora permanente, ninguém se importa muito. Se importa, mas não se importa em pensar em todas as etapas executivas da obra. Obra que tem 4 subsolos, térreo complexo, tá? E pavimentos com vãos grandes em cima, tem que ser muito bem pensado o sistema de escoramento e como que ele vai permanecer durante a execução. Né? Bom, é isso aí. Perfeito, Luiz. Muito bom, cara. Seus exemplos foram muito legais. E até para falar um pouquinho da parte do custo que você falou, né? A gente costuma falar que o item locação de forma e escoramento numa obra é alguma coisa perto de 0,5% ou 1% do custo da obra. Então, assim, é o que você colocou. A gente sempre diz, né? Quem trabalha com forma e escoramento tem um ditado, né? Então, a gente fala assim, a estrutura pesa, sei lá, 15%, 20% de uma obra, do custo de uma obra. Nós temos uma fração desse custo, só que o impacto que a forma de escoramento provoca é tremendamente grande. Né? Então, uma solução de forma de escoramento bem resolvida, um escoramento bem feito, bem planejado, com deformações limitadas, nos tempos adequados, com os dados adequadas, né? Te economiza em patologia, em revestimento, né? Em espessuras, em reexecuções, etc, etc e tal, né? Então, é bem interessante isso aí. Obrigado por essa tua colocação. Luiz, se você puder me devolver o host, ou se não, para o próprio contato abraço, por favor. Não, vai ficar comigo. Então, você pilota? Tudo bem. Pode ficar aí, pode ficar nas cabines, tranquilo. Não, como é que eu devolvo meu... Tá aqui. Você vai no participantes, aí você faz make host, vai no contato abraço e make host. Fazer anfitrião, tornar anfitrião. Mas às vezes você fica de olho aí e fecha o som. Agora você botou eu. Epa, pode deixar, pode deixar. Você quer falar alguma coisa aí? Enio, a gente não está te ouvindo. Acho que ele não vai falar nada, não. Acho que não, ele tá não. Opa, abriu agora. Estou aqui. Oi, Enio, tudo bem? Prazer em ouvi-lo. Que bom que você está aí com a gente. Tudo bom? Então tá bom. Não, esse é um assunto que não tem fim, né? Mas está buscando um princípio aqui, Enio, não é um fim. Ele está procurando um reinício aqui. Não, o que eu sinto um pouco é uma defasagem, porque o que acontece? A gente faz o projeto de formas e antes de começar a obra é feita uma concorrência dos participantes, quem vai fazer o escoramento. E essas estruturas mais complexas, o que acontece
é que não existe uma troca de informação entre a empresa que está participando dessa licitação com o projetista estrutural. A gente só vai saber no dia que eles chamam para ter uma discussão prévia e já tem, vamos dizer, um valor já acertado. Eles falam, o teu projetista é muito chato, porque eu achava que podia escorar só 3 pavimentos, que não precisava levar escoramento até o 4º subsolo. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? Porque o relacionamento que é feito é pós-contratação. E aí que a gente vai estudar realmente a metodologia executiva e tem a ver também com o prazo de execução da obra, né? Logicamente, se você está fazendo 3 lajes por mês, é um assunto. Se eu estou fazendo uma laje a cada uma semana, eu vou com outro. As espessuras da lajes, em função dos grandes vãos que têm acontecido, principalmente em prédios de alto padrão ou lajes corporativas, é assim, eu tenho mais peso próprio do que quase sobrecarga em alguns empreendimentos, né? E o escoramento é complicado, porque fazem uma conta média da área de influência da escora. E como o uso normal hoje em dia das escoras remanescentes, eu creio que tem um acúmulo de cargas, né? O Aurélio já viu simulando no TQS as escoras, né? A gente consegue hoje com o TQS, você consegue lançar o perfil metálico, né? E a gente simula os andares com FCKs diferentes, né? Vamos dizer, não é uma condição correta tecnicamente, mas é um norte que a gente tem para ter valores mais ou menos para se discutir com o projetista de escoramento, né? Mas é isso que eu queria falar. E outra é assim, eu acho bastante importante ter essa divulgação que vocês estão fazendo, viu, Pandolfo? Agradeço bastante. Imagina, imagina. Acho que é uma oportunidade bacana aí. Eu acho que o Luiz está fazendo uma aproximação super bacana com a ABS. A gente está tentando até criar os materiais em conjunto aí, temos cheio de ideia aí, né? Então, até para melhorar essa interface, né? Porque no fundo, assim como vocês têm o objetivo de bem atender um construtor, né? Bem executar uma obra. E nós, enquanto fornecedores, temos parte de responsabilidade nesse processo, né? Mas essa interface aí com vocês, com o fornecedor de concreto também, com o empreiteiro de mão de obra, né? Tem diversos aí envolvidos, diversos stakeholders aí que precisam conversar em prol de uma obra aí bem feita, né? No prazo, no qualidade e no segurança, né? Então, eu vou tentar agora colocar o Quelete através do telefone aqui na nossa conexão. O Pedro Quelete está com uma dificuldade técnica aí de internet. A gente vai tentar colocar ele no telefone aqui. Espero que o Quelete esteja nos ouvindo adequadamente, né? E aí eu vou fazer... Abrir o som. Quelete, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Primeiro, queria me desculpar desse inconveniente que eu estou passando aqui com a minha ligação pela internet, mas felizmente aí a gente tem outras ferramentas para estar presente. E também agradecer aí poder participar pela ABRAC, convite do Pandolfo, gentil convite do Pandolfo, do Jefferson, da Lúcia aí, e estar participando desse momento interessante da engenharia brasileira, onde, com certeza, o que nós estamos conversando deve ser de suma importância. O volume de obras que estão em andamento e a coisa vai esquentar ainda mais durante o ano se as obras públicas começarem a vingar. Então, esse é o meu recado e o agradecimento. Perfeito, Quelete. Muito obrigado pelas suas palavras. Que bom que a gente consegue aí te colocar via telefone. Eu acho que a gente tem uma pequena... Oi. Pronto? Oi. Me ouve? Pronto. Já deu uma falha aqui no nosso microfone aqui. Mas vou voltar aqui. Quelete, eu queria ver se você conseguia falar para nós, né, no meio dessa questão de você como grande consultor e tão experiente na execução de obras aí de médio e grande porte no Brasil todo, né? Para quem não sabe, o Quelete foi diretor de contrato de obras como Four Seasons, como REC Berrini, REC Sapucaí, dentre outras, né?
Então, aí, trabalhamos no Cidade de Jardim também, tem obras emblemáticas aí no Brasil todo, né? Então, sempre prezando aí pela qualidade, pelo custo, uma gestão aí na ponta do lápis aí da alocação de equipamentos, nos fornecedores dele. Eu tive o prazer aí de conhecê-lo, me aproximar dele aí como fornecedor em algumas ocasiões, né? E aí sempre aprendi muito a respeitar, conhecer, e ele sempre usou muito a sua experiência com muita elegância com a gente, me ensinou muito, e vem me ensinando muito aí como membro aí da Abraço, né, e militante aí na área de forma e escoramento. Elete, eu queria que você tentasse falar para nós um pouquinho das empresas fornecedoras aí de soluções de forma e escoramento, como é que, e os calculistas, as consultoras, como é que pode haver um comportamento colaborativo, como é que pode haver contribuição para melhorar a eficiência nesses processos, nessa fase tão importante da construção, que é a estrutura de concreto. Como é que você vê isso, Pelete? Eu vou um pouquinho, eu vou dar alguns passos atrás, porque eu acho que o grande segredo, isso aqui eu falo para todos os engenheiros de produção, engenheiros de contrato, gestores de contrato, diretores de contrato. Isso vale pela minha experiência, não que eu saiba mais que ninguém, muito pelo contrário, mas a vivência me fez aprender algumas coisas que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida profissional. E um dos grandes problemas que a gente vê quando a gente recebe um orçamento é como ele é confeccionado. Esse é o grande quiz da questão. Aí está a pergunta. Chegou um orçamento, cai no departamento de orçamentos, tem gente gabaritada, tarimbada, e muitas vezes vai para uma pessoa que começa a fazer levantamentos, aí cada um tem uma atribuição, um cota estrutura, outro cota acabamentos, outro cota isso. E o meu modo de ver, no momento que chega uma obra que a gente considera que tem alguma responsabilidade ou mereça uma atenção especial e a empresa esteja olhando, aí tem que se definir na orçamentação, né? Eu acho que aí que está o grande segredo. Quais são os stakeholders que têm que ser envolvidos nesse momento para estudarem? Então, dentro de grandes organizações, eu sempre vejo consultoras ou consultoras que têm uma boa engenharia já colocar o gestor de contrato no processo junto com a equipe que vai estar fazendo o orçamento. E aí vai toda a cadeia, e analisa-se qual é o nível de obra, qual é a disponibilidade, qual é o plano de ataque que vai ter que ser feito para a obra, qual é o ciclo que se pretende para concretar isso, qual é o cronograma de execução, e aí começam a entrar todos os parceiros que são os importantes nesse negócio. E aí começa a aparecer, bom, que tipo de forma que melhor se adequa para a execução dessa obra. Quem é que tem condições de atender esse tipo de material desejado? Quais são as empresas que estão aptas a poder fazer esse serviço? Hoje a gente escuta, todo mundo está abarrotado de trabalho, e aí a gente tem que ser melhor selecionado ainda esse tipo de sequenciamento. Então, aí nós vamos falar de forma, vamos falar de quem é o calculista que está envolvido, tem que ser envolvido, os equipamentos que serão utilizados na obra, disponibilidade de guindastes, disponibilidade de gruas e outras coisas mais para poder dar uma boa produtividade. Quem é o pessoal que vai estar participando da forma, além do pessoal de escoramento, que tipo de forma vai ser adotado, forma metálica, forma de madeira. Os escoramentos têm que ser avaliados com bastante critério, por conta da velocidade que vai se dar a obra. Aí, junto o reescoramento. E também o empreiteiro de mão de obra. Também, conforme o tipo de obra, você vai escolhendo o
o empreiteiro que melhor se adequa para poder atender a sua disponibilidade. Então, eu acho que muito importante, pessoal, que está à frente do orçamento, seja envolvido com as empresas certas para você não ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Eu acho que esse é o grande segredo de uma obra bem executada. É o tripé. Você ter um orçamento muito bem feito, embasado em informações, e nem sempre você tem o tempo necessário para fazer toda essa pesquisa e todo esse trabalho. Mas na hora que você tem essa possibilidade, por exemplo, participando de uma pré-construção, que hoje é um fato, e você pode interferir junto aos projetistas, junto aos fornecedores e levar para uma melhor solução, eu acho que esse é o segredo da melhor forma de executar, principalmente a estrutura que hoje representa, sei lá, de 18% a 20% do valor de uma obra. Então, é uma coisa muito importante no preço total, você não ter nenhum deslize nesse... E aí a cadeia toda tem que estar funcionando. Eu acho que isso é fundamental. E a cadeia, não só o orçamentista fazer a coisa certa, mas sim aquilo que o gestor, o engenheiro de produção que foi envolvido no orçamento ou na pré-construção, siga aquilo que foi planejado, siga aquilo que foi pensado, utilize as determinações do calculista, do pessoal de cimbramento. É esse que eu acho que é o grande segredo de uma boa obra, que você consegue otimizar. Eu tenho exemplos bons da minha vida profissional, onde a gente conseguiu fazer um ritmo onde se tinha todo mundo envolvido, toda a cadeia de fornecedores da estrutura, porque estrutura é o caminho crítico da obra. Se a estrutura não sai no tempo, não sai nas condições de qualidade desejada, se tem desaprumo, se tem desvio, você perde o... E você conseguir fazer, como nós conseguimos fazer no Berrini, lajes de 4,2 por metro quadrado, 1.850 metros quadrados, num ciclo de 6 dias. No B32, nós fizemos 16 lajes de 2.200 metros quadrados, quase 700 metros cúbicos de concreto, também num ciclo de 6 dias. Quer dizer, tudo isso é uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado vai da gestão, vai dos fornecedores e vai de toda a equipe que esteja engajada para executar a obra. Então, importante é obra, pré-construção. Eu acho que isso é fundamental, uma coisa que funciona de uma maneira muito boa e que é um ótimo investimento, tanto para a construtora como para o investidor. Você consegue fazer um belo plano de trabalho, uma boa gestão junto aos stakeholders, que são os projetistas, e conseguir olhar com um pouco de antecedência tudo aquilo que você está prevendo. Eu participei de uma pré-construção agora, nesse ano, com o pessoal da Iserform, onde eu dei assistência a eles, fui o assessor deles, e conseguimos reverter o processo de pré-construção numa vitória de obra. Por quê? Porque foi feito justamente esse trabalho, junto a todos esses fornecedores principais, e esse alinhamento desde o começo, e a equipe que orçou e a equipe que estava junto no planejamento é a que vai fazer a obra. Então, esse que eu acho que é um dos fatores importantes para se olhar para frente. Futuro, eu não sei como vai se desenvolver, a gente vê que tem muitos empreendimentos acontecendo simultaneamente, preços estão um pouco desajustados, porque a gente vê muita insegurança, né? E o pessoal aproveitando o momento para exportar por conta do dólar, mas é um momento que nós estamos vivendo e eu acho que isso vai ser superado também, com a pandemia dando uma arrefecida para a gente poder tocar as nossas obras. Mas estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento, e meus agradecimentos, abraços por esse evento e poder ter participado. Infelizmente, não estou ao vivo aí, mas estou pelo
Obrigado. Quelete, muito obrigado aí. Acho que o pessoal conseguiu te ouvir. A gente fez aqui uma adaptação aqui no áudio para tentar fazer essa a tua participação aqui, entrar com um depoimento tão importante, com cases tão relevantes que você participou, né? A gente recebeu algumas perguntas aqui e eu queria fazer algumas provocações. Eu acho que a primeira pergunta cai bem, talvez, para o Miguel. Miguel, tá por aí, Miguel? Posso? Vontade. Ao vivo. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Sebastião, da construtora Tegra, aqui de São Paulo, né? Então, o Sebastião é o mestre de obras da construtora Tegra, e ele tem um caso, né, que ele pergunta o seguinte: qual a melhor solução? Você tem que posicionar as escoras de reescoramento antes ou depois da concretagem, né? Então, na execução de uma estrutura, eu imagino que a gente esteja falando de uma laje convencional, então chapas de compensado e faixas de reescoramento, né? Então, ele está perguntando o que se monta antes. Eu só vou levantar de novo da palavra escoramento e reescoramento. Se é reescoramento, eu vou reescorar a estrutura, ou seja, eu vou tirar a escora e vou colocar outra ou a mesma escora para fazer o reescoramento, ou escorar novamente. Esse prefixo re informa isso. Mas, esquecendo a parte linguística, o português, né? Isso depende de como que a estrutura vai se comportar. Por exemplo, se ela já passou o período que ela tem a cura suficiente para resistir peso próprio ou as cargas atuantes na fase de construção, eu posso sim aliviar a estrutura. Isso depois que o Luiz, me corrija se eu estiver errado, Luiz, depois que eu falo Luiz, as recomendações do engenheiro estrutural sejam atendidas. Se ele falar que precisa ficar 28 dias, a estrutura vai ficar ali 28 dias. A gente chama isso de escoramento remanescente, ou seja, a gente vai tirar somente aquilo que é permitido, lá pela definição do engenheiro estrutural. Mas, inicialmente, creio que ele quis fazer a pergunta, se eu tirar antes, a estrutura se deformou, pouco ou muito, vai depender em que grau está esse módulo de elasticidade, esse FCK do concreto, mas pode haver, sim, uma deformação que talvez não foi prevista lá pelo engenheiro estrutural. Então, tem que tomar muito cuidado antes de tirar a escora, verificar se ele realmente pode tirar a escora. Se ele não pode tirar aquela escora, não é nesse momento que eu tenho que tirar a escora tem que permanecer. Então, ela vai permanecer por 4, 5 N pavimentos até que o engenheiro estrutural fale, olha, nessa fase o concreto já é autoportante, ele suporta o carregamento. Perfeito, Miguel, muito bom, ótima resposta. Ele colocou, ele fez uma observação... Deixa eu falar uma coisa aí, Alexandre. Manda, Luiz. Eu não sei como é que é o projeto de escoramento dele, mas pelo que que eu entendi na pergunta, talvez seja essa a pergunta, se a faixa de reescoramento remanescente, se ele coloca a escora depois, que às vezes ele está trabalhando com um escoramento de torres, né, Miguel? E depois vai colocar as escorinhas pontuais debaixo Exatamente. da faixa de escoramento. Depende muito do processo dele. Se a estrutura já está autoportante, às vezes ele vai fazer uma laje superior. Deixa eu abrir aqui o às vezes ele vai abrir uma laje superior, aí ele vai reescorar, assim, ou como você falou, perfeito. Mas aí tem o seguinte, a distribuição da carga da torre que está em cima, tá? Não vai chegar na reescora que está pontualmente localizado em outro ponto. Exatamente. Então, se o pessoal for muito arrojado e colocar um espaçamento entre escoras grande, vai dar chabu, vai dar patologia, vai dar alguma fissuração de algum jeito, né? Depende dos vãos, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem que ressaltar aí que o sistema de você... Deixa eu ligar meu vídeo aqui. O sistema de você concretar pilares na frente, concretar o pavimento depois, já ajuda na rigidez do conjunto. Se você está trabalhando com estruturas de apartamentos, colocar de vãos até 5 metros, as vigas também, elas têm uma deformação muito menor do que em lajes.
no caso da Tegra, eles fazem geralmente prédios de 26 andares para cima. Então, os vãos entre pilares não são grandes. Então, tem viga que nem precisava de escora de baixo, que às vezes já tem 3 metros de comprimento com 63 de altura, ou seja, com 7 dias eu já pode até tirar o escoramento. Mas e a laje que está ali do lado? Né? Então, eu acho que o projeto bom de escoramento seria aquele que a faixa de escoramento remanescente já tem uma escora ali, tá, permanente, né? Ou seja, vem lá de baixo direto, e aí tudo bem, vai ter uma torre a mais, vai folgar um pouco na fase de concretagem, mas 2 dias depois, já o concreto já vai estar seco, já tem um pouco de modularidade, aí você dá para tirar a torre, mas a faixa de rescoramento tem que ficar lá. Você não acha, Miguel, que é melhor assim? Feito. Isso vai depender de como que é. Você deu uma situação de projeto, depende de cada da situação de projeto dele, de qual é a solicitação. Você deu um exemplo de uma viga que já tem uma rigidez suficiente para poder tirar esse rescoramento, e a laje não. Pode acontecer o contrário, é bem mais difícil, né? Eu estou levantando, mas o contrário não, mas talvez a viga também não tenha essa rigidez. O mais importante é que ele, tendo noção daquilo, como funciona o processo construtivo dele, é ele buscar com o calculista, olha, eu pretendo tirar essa escora. Será que permite, por exemplo? Você vai, nesse exemplo que você deu, você fala, não tem o menor problema de você tirar na viga, porque ela tem um vão muito pequeno. Um caso e você específico, vai poder, né? É um caso específico. Isso vai depender, o pessoal tem que tirar da mente, não pode mais ter aquele casinho, 100, 100, 50, 75, seja assim que for, um projeto de reescoramento pronto, de prateleira, que ele tira ali e executa na obra dele. O que funciona numa obra não necessariamente funciona em outra. Exatamente. Então, ele tem que estudar projeto, tem que estudar a obra dele. Vou falar para vocês sinceramente, por exemplo, hoje, a gente consegue, hoje aqui no escritório, fazer vãos de 5 metros com laje de 10, 11, porque vai ter drywall ali. Então, dependendo da arquitetura, você tem muito aqui em São Paulo apartamento pequeno, que se chama de estúdios. Então, cada laje é um apartamento. E aí a gente tem que ficar de olho, né? Porque a minha laje de 10, 11, ela resiste bem aos carregamentos de projeto estrutural que vão atuar. Mas numa sobreposição de cargas de pavimentos na fase executiva, pode provocar uma deformação inicial lá, não previsto no projeto. A Larissa fez uma pergunta aqui, que é a pergunta padrão aí É uma boa pergunta, Luiz. Eu ia deixar para você responder. Acho que você é um cara bom para responder, né? Que a gente está falando. Pode responder, Pandolfo. Você tem essa larga experiência aí. Não, a pergunta da Larissa, ela perguntou o seguinte: no momento da desforma de uma laje em balanço, então imaginando uma varanda, por exemplo, uma sacada, né? Eu retiro os escoramentos de fora para dentro ou de dentro para fora, né? Ou de dentro para fora, né? Então e aí ela emendou a segunda pergunta, né? E para lajes não em balanço, ou lajes apoiadas, lajes biapoiadas, no caso, lajes contínuas, no caso, né? Então, eu acho que aí tem uma aulinha, um princípio básico de engenharia de estrutura, né? Professor Luiz Aurélio e professor Miguel, né? E professor Ari também na sala, né? Eu acho que ao fazer um plano de liberação de reescoramento, a gente está submetendo, a gente está transferindo as cargas que estavam nas escoras, nos apoios provisórios, para a estrutura de concreto. Então, se você, por acaso, né, numa laje em balanço, retirar as escoras do meio, ou seja, vamos botar do meio do vão para fora, você está transformando uma laje que foi dimensionada para funcionar em balanço, ou seja, com uma armadura preferencialmente negativa, né, você está invertendo o sentido do momento. Então, isso faz com que você deva fazer o seguinte: vir desformando de fora para dentro, né, de fora para dentro, fazendo com que a estrutura vá recebendo cargas conforme você vai tirando a carga, como você vai tirando as peças de apoio provisório. Passei nessa aula? Isso aí. Sempre, Larissa, sempre do ponto mais deformável para o menos deformável. Olha aí, que boa simplificação. Boa, simplificação. Então, por exemplo, você está no meio do vão. Se você deixar aquele ponto escorado e for retirar as escoras em volta daquela, você vai estar concentrando esforço ali naquele meio de vão. Então, sempre você vai tirando estático, né? Então, você sempre vai tirando do meio para as pontas,
que aí a laje vai deformando livremente e não vai acumulando carga nas escoras. Vai acumular, mas não tão drasticamente como se você deixasse no meio do vão, que é o ponto mais deformável. E não só isso, a redistribuição para os andares de baixo também, que é mais preocupante, né? Tem outra pergunta aí, você vai responder essa outra? Acho que a segunda, então, ela é polêmica, a gente já falou um segunda pouquinho dela aí. uma salada aí que a gente não está entendendo direito. Você perguntou, Prop. Fala aí. Eu vou tentar interpretar, né? Não, Alexandre, peraí. Só vamos botar o pessoal no mesmo português nosso. Quando a gente fala reescoramento, que o Miguel já ensinou aí para nós antes, é você tirar a escória e botar de novo em alguma situação qualquer. Igual eu falei, poxa, preciso passar um gerador em cima da estrutura. Eu vou escorar os andares, não fazer um tipo de escoramento para caminhar com aquele equipamento pesado em cima de uma laje que não foi feito para aquilo. Um equipamento hospitalar que é pesado. Então, isso é um reescoramento. Quando o Miguel falou de escoramento remanescente, que a gente chamava de escoramento permanente, é essa faixinha que fica ali, tá, no sistema de escoramento de 4, 5 andares, não vou falar menos de 4 não, hein? 4, 5 andares, para você fazer com que todos os andares da estrutura que estão ali no sistema de escoramento trabalhem junto, tá? No primeiro live que a gente fez, eu mostrei um exemplo desse, né? E não sei se o material está disponibilizado aí no... Sim, está no nosso site, Luiz, está no site, está sim. Agora, então, se a gente for falar em escoramento remanescente, o ideal é você realmente estudar conforme a estrutura que você está executando, né? Porque você pode ter vão... No segundo live, a gente mostrou aquela estrutura de 28 metros de vão, que era para ficar escorado desde a fundação, porque os pavimentos, que são pavimentos de garagem, é projetado por uma carga de 400 km² estourando. Agora, você bota uma viga protegida de 28 metros de vão, ela pesa 5 toneladas por metro. Como é que você vai jogar essa carga em 3 pavimentos para baixo? Tem que jogar no solo. E o solo tem que ser compactado e, às vezes, já fazer um contrapiso ali para distribuir a tensão nele, para colaborar, né? Eu já vi patologia séria, e é o maior causador de patologia, é isso aí, o escoramento sobre o solo, né? Exatamente. Faltou de citar aí que na prévia que a gente fez, né, Miguel? É bom citar que, por exemplo, tem 2 casos, um está na justiça já há 10 anos, um pavimento que é cheio de deformações na laje, no subsolo, e os motivos são complexos. O que gerou aquela patologia? Falta de armadura negativa em prédio estrutural, esbeltez da laje e das vigas, porque fizeram vigas com vãos de 9, 10 metros, com 50 de altura, e fizeram laje de 12, então deforma todo o conjunto. Agora, você atrela isso a uma execução que vai fazer aquele subsolo apoiado no solo, e logo em seguida vai fazer um térreo pesado em cima disso. Então, esse conjunto todo vai deformar e já vai sair com a coluna torta, né? Vai começar errado, né? Muito errado, né, Luiz? Já aquelas menininhas que gostam de fazer pose na adolescência e depois fica com a coluna torta assim. Eu tenho uma sobrinha que é assim, né? Perdão, Luiz. Diga, Miguel. Pode complementar, perdão, interrompi. Pode falar. Só para complementar aí tudo que vocês falaram, né? Você recebendo essa informação de como é que a gente pode enxergar esse sistema de reescoramento sem 60-20. Basicamente, a única coisa que está dizendo num reescoramento, ou escoramento remanescente, seja ele qual for, pensando em reescoramento, quer dizer que ele está recebendo 100% da primeira laje, na laje lá no topo, da segunda laje que ele está escorando, pensando de cima para baixo, né? Também 100%, na terceira laje mais abaixo, 60%, e na última lá embaixo, naquela quarta laje, 20%. Isso pode até ser válido pensando em reescoramento. Mas tem que tomar muito cuidado no reescoramento remanescente, quer dizer que ele está ali, ele pode sofrer um acúmulo de carregamento, pode sofrer, isso vai depender de como que é a flexibilidade dessa estrutura, como que é a rigidez dessa estrutura, se ela vai
o professor Luiz Aurélio levantou muito bem, mostrou um exemplo, você vai poder ver bem ali no link que colocou o material, colocou as escorinhas ali e pôde ver que a estrutura como um todo se deformava. E pode acontecer, sim, uma sobrecarga no sistema de escoramento remanescente, como foi o caso que ele colocou, mas com certeza é muito mais... depois de uma análise, é muito mais plausível se você analisar e verificar que tem talvez uma sobrecarga sim, como ele levantou bem, às vezes não só avaliada pela linha de fluência, mas isso dá um norte muito bom de como que deve seguir com esse rescoramento, né? Se a gente parar para pensar no escoramento remanescente, se eu seguir por N pavimentos, eu posso estar fazendo que a última escola lá tenha uma sobrecarga muito grande, pensando aí numa base perfeita, né, Luiz? Que é uma base que não vai se deformar ou tem pouca deformabilidade. Às vezes a gente não enxerga isso e acha que isso não acontece porque a gente está incitando outra patologia, colocando uma base que não suporta esse carregamento, ou seja, ela se deforma, joga para a estrutura de rescoramento, escoramento permanecente, que joga para a estrutura da edificação definitiva e, inicialmente, às vezes, a gente não enxerga, não é visual, às vezes a gente não enxerga aquela estrutura tendo como deformada, mas essa deformação aconteceu, essa patologia está ali e às vezes só vai ser vista na médio e longo prazo e muitas vezes acaba tirando na massa, né? Vamos botar aquele 1 centímetro de contrapiso porque deformou, não sabe mais que deformou. Muitas vezes o engenheiro fala, não aconteceu nada, vida que segue, mas a ideia, tudo que isso que a gente quer levantar não tem uma ciência exata em tudo que a gente está falando. Esse é o único processo correto. O processo correto é procurar esse tripé de avaliações, né, essas 3 especialidades, e analisar a estrutura. Não tem outra saída. Receber um número, 100, 50, 20, é só um número, não quer dizer nada. Se você não analisar a sua estrutura específica, não tem padrão. O que você executou com sucesso em uma obra, não necessariamente vai acontecer numa estrutura totalmente diferente. Você tem que analisar as estruturas, porque ninguém utiliza, a gente já tem o conceito, né? Já pensou se o Kellet ou qualquer construtor que está aqui, não, já executei um prédio de 26 andares e vou executar outro que também tem 26 andares, vou fazer o mesmo sistema, o mesmo processo. Só que sem avaliar solo, sem avaliar vento, o tipo de carregamento, ou seja, é uma outra estrutura, uma avaliação totalmente diferente. Isso a gente já tem esse conceito no nosso coração de engenheiro, de construtor, que a gente sabe que a gente não tem que fazer isso, né? Então, olhar para o número às vezes não quer dizer nada. Você tem que olhar para a estrutura como um todo e levanta e fala. Não conhece a melhor empresa para poder executar isso? Olha nas associações a respeito disso, procura as que estão capacitadas para poder te dar esse suporte técnico. Não é mais equipamento, a gente já mostrou, e todo mundo está executando. O equipamento é parte da solução, mas a maior solução é engenharia, alguém que te alerte e olha, tome cuidado com isso, porque isso pode acontecer, então você pode usar esse tipo de equipamento, que aqui vai ser a melhor solução para você. No tocante ao equipamento, pensando nas empresas locadoras, procurar os engenheiros estruturais para poder fazer esse contato e estar ali no meio, fazendo esse meio de campo, são os construtores. Eles têm que puxar essa responsabilidade. Luiz, senta aqui comigo, Miguel, senta aqui comigo, vamos analisar o que o seu equipamento pode fazer, Luiz, como que a estrutura pode se comportar, que eu preciso executar nesse prazo. É um estica e puxa, e no final os 3 têm a ganhar. Não, muito bom, excelente, Miguel. Muito obrigado pelas suas considerações aí. Eu queria fazer a última pergunta, são 7h25 agora, a gente tem aí comprometido com vocês até 7h30, eu não queria estender muito, e talvez acho que o Luiz possa nos ajudar com essa questão aí, que é uma pergunta que foge um pouquinho do esquema convencional de obra em execução. A pergunta é do Paulino, da SH, né? Então aí amigo Edmilson, aí, companheiro de trabalho aí de alguns anos, ele queria que você comentasse, Luiz, se você pudesse falar um pouquinho para nós, quais são os desafios em se executar reescoramento de estrutura existente? Então, por exemplo, para demolição, ou para reforço, ou para fazer reforço de um pilar e você ter que reescorar as vigas que chegam nele.
né? Então, aí as questões de idade da estrutura, como é que você calcula a carga, isso deve ser algo muito complexo, né? Como é que você lida com isso, Luiz? Dá para falar em 2 minutos? Difícil, hein? Quem que é o Brincalhão que fez essa pergunta aí mesmo? Tá aí a graça. Então, mas eu não entendi, né? Você vai fazer a demolição? Não, a pergunta dele é como é que você lida com o reescoramento de uma estrutura já curada, uma estrutura pronta, né? Então, mas suponha que você vai fazer uma demolição e você tem que reescorar uma viga de concreto, por exemplo, ou uma laje que está pronta, curada lá, né? Como é que você calcula a carga que chega aí nessas vigas, nessa laje? Como é que você faz isso? Acho que essa é a questão dele. Porque essa é uma questão, deixa eu até contextualizar melhor. As empresas de escoramento frequentemente recebem essas demandas e às vezes não tem muita clareza de que eu quero que você me reescore que eu vou fazer um reforço no pilar, eu vou macaquear um pilar, alguma coisa assim. Mas para que carga? Como é que a gente faz isso? Né? Então, às vezes, acho que talvez a pergunta dele está mais ou menos em linha aí. Como é que isso se desenvolve? Quem é que define as cargas, uma estrutura em serviço, né, devem ser suportadas por um escoramento, nesse caso, um reescoramento aí. Esse assunto a gente tem que resolver caso a caso, né? Você fez lembrar aqui um projeto que deu deficiência de FCK em 3 pilares, num canto assim, eram 4 apartamentos por andar, e aí a gente fez mesmo deixando, a gente fez um fatiamento da quebra dos pilares para fazer novos pilares, né? Mas a gente viu como é que era o escoramento, viu a capacidade das escoras, viu que a gente modelou para a gente ver no entorno dos pilares como é que ficava a situação com as escoras atuando, para ver se não gerava redistribuição de carga, né? Mas fez já um modelinho de pórtico espacial para isso, né? Tem outras situações que eu acho que tudo hoje em dia está relacionado em você fazer um modelo estrutural para aquela situação. Então, agora mesmo tem um projeto que a gente está fazendo que vai ficar onde é uma agência de banco, né? E aí tem uma cobertura com vão de 2 vãos, um vão de 6 metros e um vão maior de 13 metros, né? Uma estrutura bonita, de 40 anos atrás. E a gente vai ter que demolir isso em etapas, porque a gente vai transferir a agência que ocupa um espaço grande para um espacinho menor no canto do terreno. E aí vai demolir o resto. Então, no caso, a primeira etapa de demolição foi ver o que a gente faria sem precisar escorar, tá? Para demolir um vão de laje e deixar o outro sem mexer. Então, nesse caso, a gente modelou com e sem as lajes, com e sem as cargas que estão por cima, que é de telhado, né? De manta e mais as coisas estão em cima do telhado normal. E aí a gente viu se o esforço que foi introduzido numa situação é superior ao que já existia lá. Tá? Então, quando você não está introduzindo esforços maiores na estrutura existente, você está numa situação boa, né? Tem cada história. Tem uma vez que me levaram lá no Guarujá, no prédio de 70 anos, sei lá, desde os anos 50 agora. E eles queriam fazer uma piscina no térreo, e não tinha projeto de nada, né? Eu estava de chinelo e bermuda, peguei uma folhinha em A4, né? Fui lá medir em passos a largura das vagas, falei, essa vaga tem 2,5. Tem 3, então dá vão de 7,5, 7,5, 7,5. Quadriculei mais ou menos como é que era a garagem, né? Aí cheguei assim, onde vocês querem a piscina? Aqui, então tá, beleza. Aí o que a gente fez? A gente criou fundações novas entre vagas, pilares novos, tá? Que conectavam com as vigas existentes, e por cima a gente continuou com um toquinho de pilar e fez a piscina em cima, transmitindo direto a carga para os pilares novos, tá? Sem gerar esforço na estrutura existente. Tá? Mas aí o que aconteceu? Eu fiz um modelo sem a estrutura nova,
ou seja, para ver os esforços que estavam atuando lá e com a piscina em cima e com o resto da estrutura para cima para resistir à carga da piscina e transmitir para a minha fundação nova. E vi que o esforço que gerava nas vigas existentes, que eram os vigões, né, era menor do que o que até existia anteriormente, né? Ou seja, não pode gerar esforço. A regra básica é modela, analisa e não gera esforço novo numa estrutura existente. Perfeito, perfeito. Excelente, Luiz. Muito bom, muito bacana. Bom, pessoal, são 7h31. Eu queria agradecer aí a presença de todos que nos prestigiaram aí até esse horário, das 6 até as 7h30 da noite de hoje. Essa é a terceira live aí sobre o assunto reescoramento de estrutura de concreto. Então, acho que foi promovida aí pela Abraço, junto com colaboração com o pessoal da ABS, em nome do Luiz Aurélio, que é um vice-presidente. Então, em nome da Abraço, a gente está com o Miguel Oliveira, que é um dos nossos coordenadores técnicos. Essa live foi organizada pelo nosso consultor de engenharia, Jefferson Carlos da Silva. Então, que também está aqui na minha frente agradecendo a participação de todos. Ele é tímido aqui, está aqui na minha frente, aqui agradecendo a participação de todos. Eu queria também agradecer mais uma vez aí o Pedro Quelete, né, em nome da Quelete Engenharia aí, pela participação conosco, né, até nesse horário. E também dizer que esses conteúdos aí, eles estão disponibilizados no site da Abrasf, abrasf.org.br, inclusive esse vídeo, tá? Quem quiser maiores informações, né, então, assim, consulte-nos, fique à vontade aí para nos procurar, né, a gente faz os encaminhamentos aí das questões que ainda que vocês queiram fazer para os palestrantes, e continuamos seguindo aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook. Legal? Boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Boa noite, pessoal.